Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves. E eu sou Bia Gonçalves. E você está no Mogi Guaçu do Futuro. É isso aí, Bia. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 99790 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Com o melhor self-service, marmitex, prato feito e o seu churrasco favorito, você encontra no restaurante Morro Vermelho, que eles têm já 16 anos de tradição, confiança e excelência. E ainda por cima aquela sobremesinha almejada depois do almoço. O restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadir Chaib, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E o telefone WhatsApp é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Bia, conta pra gente, quem que a gente vai bater um papo aqui hoje? Hoje, Paulo, nós vamos conversar com o Padre Kelmon. Fale, Padre Kelmon, tudo bem? Olá, Paulo. Olá, Bia. Que alegria poder falar com vocês. E falando com vocês, eu acredito que eu vou falar com todo o povo de Mogi Guaçu, né? Já que o povo é Mogi Guaçu do futuro, né? Isso aí mesmo, é onde a gente quer que vá. Mogi Guaçu sempre pro futuro. Legal. Ô, Padre, obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, mais de 100 episódios aqui. Vou fazer a mesma para você no começo do podcast. A gente sabe da sua trajetória, tanto religiosa, política, mas volta um pouquinho para quem quer conhecer mais o Padre Kelmon. Quem é você? De onde você veio? Suas formações, sua origem? Só para resumir, para quem quer realmente conhecer você desde lá de trás. Paulo, você fez uma pergunta que eu quase ri aqui, porque eu lembrar da pergunta que o Lula me fez no debate, da onde você veio. Eu tive que para ele da igreja, né? Mas eu começo a minha vida, eu nasci no estado da Bahia, nasci em Salvador, cresci no interior da Bahia, voltei para a capital, tive uma vida normal como toda criança, todo adolescente, mas num dado momento da minha vida fui me aproximando mais da igreja. E estive
por um tempo numa igreja evangélica, na Congregação Cristã no Brasil, passei na minha juventude por 2, 3 anos ali, né? Depois volto para a Igreja Católica Romana e continuo a minha vida. Me dediquei nas pastorais da juventude, trabalhei com jovens na igreja, depois na Legião de Maria, em diversos grupos da Igreja Católica Romana, quando, na minha dedicação aos jovens, eu sou acompanhado por um padre da paróquia que percebe sinais de vocação e me encaminha para encontros vocacionais, depois para o seminário, e eu sou aprovado e saio de Salvador e chego até São Paulo em fevereiro de 2000, onde começo uma caminhada no seminário dos Legionários de Cristo, chamado Mater Ecclesiae, da Igreja Romana. E ali começa a minha vida como seminarista. Dentro do próprio seminário, alguns anos depois, é que eu descubro sobre a Igreja Ortodoxa, e descobrindo sobre esta igreja, eu queria conhecê-la mais de perto e começo a frequentar nos finais de semana, quando tenho folga, e depois passo a desejar fazer parte desta igreja, e aí peço o meu desligamento ou o meu desencardinamento da diocese da Igreja Católica Romana para o encardinamento na Igreja Ortodoxa. E aí eu começo a minha vida na Igreja Ortodoxa, continuando como seminarista, duplica-se mais o tempo, né? E eu passo ali mais tempo na Igreja Ortodoxa, ainda como seminarista. Sou ordenado diácono na Igreja Ortodoxa, depois ordenado padre também na Igreja Ortodoxa, que também é católica, só não é romana. E assim como eu, que não conhecia sobre a existência da Igreja Ortodoxa, por não nas catequeses da Igreja Romana, quando nós somos crianças e jovens, não nos falam, não nos ensinam. Eu fui descobrir isso no seminário. Assim como eu, a maioria dos católicos, creio eu, romanos, não sabem ou não sabiam da igreja, da existência de uma outra igreja católica que não era romana, mas sim ortodoxa, e que está presente muito no Oriente Médio, que está presente no leste europeu, está lá na Rússia, e que existe, que também é católica. Então, é um breve resumo, né, da minha vida, do meu começo de na religião, né? Legal. E obrigado até por falar um pouquinho. Eu sei que foi bem resumido, mas para quem não entendia ou não conhecia a sua trajetória desde o início, você deu uma explanação sobre isso. Aí vamos entrar, né? Onde que entrou a política com o Padre Kelmon? Teve aquela projeção de 2022, uma projeção muito grande, não podemos deixar esse ano de fora, porque realmente deu uma projeção. Mas foi aí que entrou? Foi um pouquinho para trás, de 2022? Onde que entrou o Padre Kelmon na política? Não, na política, político-partidária, na política partidária, isso começa com o Roberto Jefferson, quando ele me laça, ou me traz, ou me pesca para a política, né? Eu estava nas minhas atividades pastorais como padre, num projeto de começar uma missão ortodoxa numa ilha na Bahia. Estava ali há um tempo, quando sou convidado para um evento em Brasília, e esse evento eu faço amizade com pessoas ali que levam o meu número de telefone, entram em contato comigo. Depois, alguém que entrou em contato comigo me pede um vídeo para fazer uma oração, um vídeo de oração, um vídeo de aconselhamento, um vídeo com um teor mais de motivação de alguém que estava doente. Foi esse o convite que me fizeram. Então eu fiz esse vídeo, mandei para essa pessoa, que mandou para quem precisava. Quem precisava depois quis encontrar-se comigo para me agradecer. Entrou em contato por telefone, agradeceu as orações, as motivações, as palavras que, segundo ele, ajudaram bastante, e quis me encontrar pessoalmente. Quando eu pergunto quem era, essa pessoa me diz: eu sou Roberto Jefferson. E é a partir daí que Roberto Jefferson entra na minha vida, e ele vai até a Ilha de Maré, me visita, passa o dia inteiro comigo, fomos nos aproximando, depois ele faz uma segunda visita, mantivemos um contato constante, e ao longo da nossa, do nosso amadurecimento de amizade, ele vai se abrindo, vai mostrando um pouco quem ele é agora, né? Porque antes era uma pessoa, todo mundo sabia, né, dos escândalos do mensalão, e vai me mostrando: olha, padre, eu realmente mudei, eu quero uma vida diferente, né, eu estou buscando mais da igreja, mais o Cristo. É tão verdade que eu gostaria muito que o senhor me ajudasse a melhorar um pouco a estrutura interna do meu partido. E eu dizia: mas quem sou eu para ajudar nesse aspecto, né?
Eu dizia, não, eu preciso de mais espiritualidade no partido, eu preciso que a nossa juventude do partido esteja muito mais voltada para a espiritualidade, eu preciso melhorar nisso e naquilo. E aí nós começamos a discutir algumas modificações, e ele foi mudando algumas coisas, mudou o estatuto, acrescentou no estatuto do partido a questão do PTB como um partido que defende a vida da concepção à morte natural, e já era um partido anti-aborto, e fomos mudando pouco a pouco. Eu fui fazendo um trabalho interno no próprio partido, visitava os diretórios em todos os estados, levando essa boa notícia do partido mais conservador, né, falando um pouco dessas mudanças, convidando os filiados a voltar-se mais para o conservadorismo, para o Cristo, para os valores, para os princípios. E esse era o meu trabalho interno, né? Uma espécie de capelão, de pastoral política. Aí ele me convida depois para a gente criar juntos um movimento no partido chamado de Movimento Cristão Conservador, MCC, e eu fazia todo esse trabalho. Um belo dia, eu recebo uma ligação que Roberto Jefferson ia ser candidato à presidência da República, e eu questiono, mas quem vai ser o vice? Faço a pergunta, ele disse, é você. Ele disse, como assim eu? É você, e eu relutei, rechacei, não queria. Mas eles argumentaram muito bem as argumentações fundamentadas e me convenceram. Então saiu o Roberto candidato a presidente, o padre Kelmo vice. Depois entra o TSE, faz o indeferimento da nossa chapa. O Roberto não podia mais ser candidato, o padre Kelmo também não. E aí o PTB se reúne e se reorganiza e escolhe manter uma chapa única. Então convida de livre e espontânea pressão o padre Kelmo para ser candidato a presidente e um pastor evangélico da Igreja Quadrangular para ser o candidato ao vice. E é assim que o padre Kelmo entra na política partidária e é apresentado à sociedade brasileira como candidato a presidente da República, sem nunca ter participado de pleito nenhum, nunca fui vereador, nunca fui candidato a nada, mas a convite do Roberto, então, eu sou convidado e lançado a candidatura majoritária, né, de presidência da República. E aí todo o Brasil passa a conhecer aquele padre desconhecido. E aí levantou as críticas da esquerda, ele não é padre, ele é isso, ele é de festa junina, ele é disso, daquilo. Mas isso faz parte do jogo político do adversário, porque não suporta a verdade ou não compreende, né, um posicionamento firme de um padre, que, logicamente, um padre cristão, ele vai defender valores e princípios. Ele vai defender o valor da família, ele vai defender o valor da vida humana, ele vai defender tudo aquilo que hoje a esquerda está criticando e tentando destruir. Logo, eu me torno inimigo da esquerda, do ponto de vista deles, né? E porque eu acho que nós não somos inimigos de ninguém. Nós precisamos aprender a dialogar com o diferente, aprender a entender o outro, não é? E convergir o outro e a sociedade para aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que dá sentido à vida e para aquilo que é a nossa própria identidade como país, como nação. Então, nós somos uma nação fundamentada no cristianismo. E dentro do cristianismo existem valores, existem princípios que precisam ser vividos e preservados, né? E aí a gente vê que as ideologias de esquerda querem desconstruir tudo isso. E, logicamente, eu serei contra isso, né? Então, por isso que alguns gostam e outros atacam, criticam, não gostam e caluniam e fazem todo esse serviço sujo que a esquerda está acostumada a fazer e não sabe fazer política de diálogo, né? Mas sabe fazer a política do ataque, do confronto, da mentira, da calúnia, da defamação, da perseguição. É isso que eles fazem o tempo todo, né? Sim. E atualmente você está indo para uma empreitada também, né? Como pré-candidato, correto? Isso foi um convite do presidente Bolsonaro, que me convidou para participar das eleições em 2026. Nós tivemos uma conversa em 2025. Eu estava vindo morar em Roraima, onde estou nesse exato momento, e já tinha um trabalho aqui desde 2017 que eu venho a Roraima. Então, eu tenho raízes em Roraima, familiaridade em Roraima. É um povo que já tem uma convivência e uma ação comigo, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, é a chuva que começou aqui fortemente, né? Sim. Tranquilo. E aí, essa minha relação de aproximação com Roraima, depois das eleições presidenciais, eu viria morar aqui para começar um trabalho pastoral junto ao povo que já tinha uma amizade comigo, já tínhamos projetos sociais que estamos aqui para realizar.
E aí, esse mesmo povo que me fez convite para a atuação religiosa também queria aproveitar o capital político adquirido em 2022 para que eu fosse representante deles aqui ao Senado. E isso foi sendo construído pelas pessoas aqui. Eu viria morar, mas aí o presidente Bolsonaro me chamou para uma conversa e disse: olha, padre, nós já temos um projeto político lá em Roraima, não sei que você quer ir para lá, para o Senado, né, mas acho melhor você ficar conosco em São Paulo, vai nos ajudar mais, vai ajudar mais o partido. Então, eu, escutando a voz do presidente, permaneci, declinei da ideia do Senado em Roraima, me agradeci ao pessoal do povo de Roraima e permaneço em São Paulo, e agora como pré-candidato a deputado federal, a convite do Bolsonaro, a partir desse diálogo nosso, do meu declínio ao Senado aqui e da minha aceitação, adesão ao convite do presidente a ajudar o partido lá em São Paulo como pré-candidato a deputado federal. Certo. Bia, tem algumas perguntas? Padre Kelmo, tem algumas perguntas aqui dos internautas que seguem o Mogi Guaçu do Futuro e até vai coincidir com o que você falou, né, do debate que teve em 2022. Muita gente está perguntando a respeito desse debate. Então, o André, que é da Vila Champion, aqui de Mogi Guaçu, ele pergunta assim: qual foi o momento mais marcante que o senhor teve naquele debate da Globo e que o público talvez não tenha percebido? Olha, houveram vários pontos marcantes, mas para mim, o Padre Kelmo, o que me marcou mais foi quando vocês podem até depois procurar, que está na internet, quando todos os candidatos, isso foi no debate do SBT, foi do primeiro debate, todos os demais candidatos, com a ausência do Lula, porque ele não foi para o debate, começaram a atacar o presidente Bolsonaro, sem nenhuma noção de enxergar que ele havia feito grandes benefícios à sociedade brasileira quando foi presidente, no seu primeiro mandato, que estava ali já concorrendo ao segundo. Então, o que mais me marcou foi isso, a falta de consciência destes políticos que, porque queriam eles, cada um, ganhar a eleição, foram incapazes de serem justos e de enxergarem o que realmente o Bolsonaro fez de bom para a sociedade brasileira, e todos começaram a se juntar, atacando, achando que ele não fez absolutamente nada pelo povo brasileiro. E naquele momento eu tive que deixar o político de lado, porque eu também era ali um candidato, o político de lado, e saí em defesa dele porque me falou mais alto o senso de justiça. E aí foi o padre que falou mais do que o político. E aí eu simplesmente saí e disse: olha, vocês todos aqui, todos são mais do mesmo. Vocês todos são incapazes de enxergar o que esse homem fez de bem para o povo brasileiro. Ele governou para o povo brasileiro, ele conseguiu vencer uma Covid sem quebrar a economia. E comecei a citar coisas. Então, para mim, o que mais marcou foi esse momento. Apesar de que muitas pessoas acham que o mais marcante foi o enfrentamento ao Lula, para mim o que mais marcou foi isso, ver como se juntam todos, cada um ali era de um partido, mas na hora de destruir um ser humano, eles são incapazes de querer o poder, são incapazes de serem justos e enxergar o que esse homem fez de benefício para o povo. Sim. A Juliana aqui do bairro Santa Marta, aqui de Mogi Guaçu, ela fez outra pergunta. Ela quer saber o seguinte: o senhor imaginaria que aquele debate da Rede Globo ia render tantos memes como rendeu? E tanto polêmica? Não, jamais imaginaria. Na verdade, eu não imaginaria que eu iria enfrentar, iria poder fazer aquelas perguntas ao Lula. Não foi nada programado. É tanto que William Bonner ficou louco comigo, porque, na verdade, a gente assina, ou o candidato ou a assessoria assina um acordo lá com a emissora, que você não pode dizer certas coisas, falar certas coisas. E tudo aquilo ali foi muito espontâneo, muito natural, e aconteceu tudo aquilo, virou todo aquele bate-boca, e continuou depois fora das câmeras, ali que eles tiraram as câmeras para que as pessoas não vissem, a gente continuou batendo boca, eu e ele, e isso instantaneamente virou, no mesmo instante, memes a cada momento, a cada segundo. Né? A minha rede social ficou louca, eu tinha 1.800 seguidores quando eu entrei no debate, saí com quase 500 mil, né?
Então, quando eu saio depois, no dia seguinte, é que eu vejo qual foi a repercussão daquilo, porque eu cheguei no aeroporto no Galeão, no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, no dia seguinte, voltando para São Paulo, e aí eu não podia mais, não era mais o desconhecido Padre Kelmo. Eu não podia dar um passo que todo mundo no aeroporto estava atrás de mim para agradecer, Padre, obrigado, o senhor lavou minha alma, eu queria ter dito o que você disse para o Lula, Deus abençoe você, realmente ele é aquilo que o senhor falou mesmo, então faça uma foto comigo, me faça um vídeo, manda um abraço para minha mãe, para meu pai, não sei o quê. Eu estava me sentindo ali, Xuxa, né? Que Xuxa que tinha quando eu era criança, dizia, eu mando um beijinho para meu pai, para minha mãe, para você. E todo mundo pedia isso. Eu mando um abraço para minha mãe, para meu pai, ela assistiu você, ela gosta de você. E foi realmente impressionante o carinho e o calor do povo, e os memes na televisão, quer dizer, os memes na rede social, né? Humoristas fazendo humor com tudo aquilo que eu falei, imitando o Padre Kelmo. Lembro muito bem do Léo Lins, o Léo Lins se vestiu de Padre Kelmo e aí fez aquelas gracinhas todas, que eu achei aquilo, apesar de algumas pessoas acharem que ele estava me criticando pejorativamente, eu achei aquilo muito engraçado, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer as suas críticas, ou positivas ou negativas. O que não pode é você querer destruir o caráter de alguém, a moral de alguém. Eu não vi ali ele querer fazer coisa desse tipo, mas apenas rir e se divertir com tudo aquilo que aconteceu, né? Assim como ele, Tom Cavalcante também fez, Tom Cavalcante fez inúmeros quadros com a figura do Padre Kelmo ali, né? Então, eu acho tudo isso muito dinâmico da parte do povo brasileiro, né? Criativo da parte do povo brasileiro, e dou muita risada com tudo isso, né? Você falou até que numa dessas brincadeiras dos humoristas teria talvez alguma coisa ali pejorativa, mas você leva na esportiva. A fatídica. Pode falar. Claro, tem que levar porque Tem. faz parte. O ruim é você querer penalizar ou proibir que esses humoristas falem ou processem bobagem. É. Bobagem. Até porque eles estão até, ou falando bem ou falando mal, estão lembrando do Padre Kelmo, né, falando de mim. Então, deixa eles falarem o que quiser. Inclusive, a Soraya Tronic falou tanta bobagem, é o padre da festa junina, é porque você não deu vacina, e porque isso, porque aquilo. Depois, eu mesmo me encontrei com Soraya nos corredores do Congresso. Antes disso, nos telefonamos. Ela ficou doente, fiz uma oração por ela, né? Me pediu desculpa, desculpei. Depois nos encontramos lá no Congresso, tentou fazer umas gracinhas novamente. Eu levei aquilo com bom humor. Né? Então, a vida tem que ser leve. Nós não podemos ser ferro e fogo. Nós temos que acolher todo mundo, nós temos que cuidar das pessoas. E padre existe para isso, né? Para cuidar, para amar, para servir, para aconselhar, às vezes também para dizer umas verdades quando tem que ser dita. Né? Mas deixa o povo brincar, deixa o povo fazer bom humor das situações, né? Legal. Sim. Mais alguma Bem, pergunta? tem uma pergunta aqui do Ricardo, daqui do bairro IP Pinheiros. Ele fala: o senhor imaginava que. Não, essa aqui eu já falei. Qual o momento mais marcante? Não, não foi essa aqui também. Peraí. É, O senhor se arrepende de alguma coisa nesse debate de 2022? Faria diferente alguma resposta, alguma coisa? Não, eu queria mais tempo de participação entre eu e o Lula, porque acho que nós tivemos dois encontros apenas dois encontros, dois encontros apenas. Eu gostaria de ter tido mais encontros com ele para poder questioná-lo mais ainda. É só o que eu acharia que faltou, né? Algumas pessoas já te encontraram e falaram assim: ó, você falou muita coisa que muita gente queria ter falado para ele e tal. Você recebeu algum feedback assim? Fazem 4 anos do ocorrido, vai completar agora em outubro. E todos os lugares que vou até hoje, as pessoas recordam do ocorrido, do debate, e apontam para mim: olha, é o padre que bateu no Lula, é o padre que falou umas verdades no Lula. E muitos se aproximam, alguns têm vergonha, mas muitos se aproximam para tirar fotos e depois dizem assim: padre, o senhor lavou a minha alma, o senhor falou o que eu gostaria de ter dito, o senhor me representou, o senhor me representa. Né? Então, continuo as pessoas continuam com esse mesmo carinho e eu acho isso muito bom, muito positivo, né? Porque se passaram tanto tempo e aonde chego, onde vou, nos interiores do estado de São Paulo, até mesmo aqui em Boa Vista, eu cheguei ontem aqui em Boa Vista, quando eu chego lá em Brasília,
o voo é de São Paulo a Brasília, Brasília aqui. Quando eu chego em Brasília, já na fila para vir para Roraima, muitas pessoas ali que vêm para Roraima me encontram ali e me cercam para tirar fotos, para fazer vídeo, para agradecer. Quer dizer, as pessoas não esqueceram e as pessoas, quando encontram, sentem um carinho e um respeito, e isso eu acho maravilhoso. Não tem preço para isso, não é? Então, hoje, uma figura pública, me tornei uma figura pública, né? E estou participando da vida política ativamente, como pré-candidato a deputado federal no estado de São Paulo. Qual é o pré-candidato ou qual é o político de mandato que não gostaria de ser acolhido, tratado com respeito, decência e carinho pelo povo? Eu duvido que Lula da Silva consiga fazer aquilo que eu fiz ontem, chegar no meio do povo no aeroporto, né? E ser abraçado, acolhido, tietado, convidado a fazer vídeos. Jovens, o que mais me impressiona, muitos e muitos jovens, né, de 19, 20 anos, 17 anos, parando, padre, deixa eu fazer uma foto com você, você grava um vídeo para mim, eu gosto de você, muito obrigado pelo que você fez, eu assisti, eu era mais jovenzinho, um menino de 13 anos foi falar comigo isso, sabe? Então, é, é, é muito, muito, muito valioso isso, muito Gratificante. Aham. gratificante, essa é a É, palavra. aham, é. Padre, fora da política partidária, o senhor atua em algum cenário civil? Olha, eu sou padre, né? Eu sou padre, atuo. O padre cuida do povo, o padre cuida de gente. Então, Aham, hoje, por exemplo, eu suspendi a minha agenda em São Paulo. Eu tinha uma agenda pronta, mas nós não adivinhamos o que vai acontecer no futuro, né? Então aconteceu uma catástrofe na Venezuela. Como eu tenho uma afinidade muito grande com o povo da Venezuela, porque desde 2017 eu já faço um trabalho aqui em Pacaraima e na fronteira, em Roraima, sempre vindo aqui apoiando e ajudando como posso ao pessoal que está de lá, fugindo do socialismo, né? Isso me ajudou muito como ser humano e me ajudou a abrir os olhos também politicamente para entender esses desmandos dos socialistas, dos comunistas que matam o povo pelo poder, pelo dinheiro e manipulam o tempo todo, né? Então, quando acontece esse terremoto, no exato momento, 2 dias depois, no segundo dia eu estava pensando o que fazer, como fazer, fui vendo o que estava acontecendo na internet, entrei em contato com nosso pessoal aqui, os amigos que eu tenho aqui em Boa Vista, é o lugar mais próximo da Venezuela, né? E falei com o bispo de Santa Helena, que é um amigo que já estive lá na Venezuela, em Santa Helena, várias vezes, para me encontrar com ele, por outros assuntos, né? Também políticos. E estou aqui já, separei uma semana, cheguei ontem, vou voltar para São Paulo só no início da próxima semana, para também fazer esse trabalho civil, esse trabalho religioso, esse trabalho cristão, social, humanitário, né? Nós conseguimos mobilizar já, de ontem para hoje, fizemos reuniões com igrejas evangélicas, pastores, as lideranças aqui de Boa Vista, vários pastores da Assembleia de Deus, nos reunimos hoje numa reunião de umas 2 horas de conversa, de como fazer, como agir, levantar pontos de coleta, de recebimento de doações. Estivemos com associações aqui em Boa Vista, associações renomadas, Anjos de Luz é uma delas, né? Da Conceição, que trabalha aqui desde 2010, ajudando o povo de Roraima. É uma associação que presta serviço a 17 mil pessoas, são 17 mil associados que utilizam toda essa ação realizada humanitária por essa associação. Então, unindo forças, né, com o senhor Tomé, que foi secretário de Estado aqui por 4 vezes, que é meu amigo. Quando chego aqui em Roraima, é na casa dele que me hospedo, na fazenda dele que fico, né? E lá a gente articula como fazer o bem às pessoas. E ele é uma militante, é um exemplo de cidadão, de cristão e também de político aqui em Roraima, que faz um trabalho maravilhoso, preside um partido, mas hoje essa ação que nós estamos fazendo não tem vínculo nenhum com partido político, nós não estamos enaltecendo nem partidos, nem candidaturas de ninguém, porque o trabalho aqui é um trabalho humanitário, é um trabalho de prestação de serviço aos nossos irmãos da Venezuela, é um trabalho cristão, de solidariedade, onde nós estamos unindo os evangélicos com os católicos e os ortodoxos, os 3 grupos do cristianismo, os principais ramos do cristianismo juntos, nessa corrente, né, de amor ao ser humano, mostrando que nós não nos limitamos aos dogmas ou às doutrinas que às vezes nos afastam uns dos outros, mas nós nos abrimos
a Cristo, que nos envia ao encontro do ser humano que precisa, e ele está presente em cada ser humano. Então, é isso que nos move a sair de São Paulo, a juntar os pastores, a unir as associações, os comerciantes, né? Amanhã nós temos um próximo passo aqui em Roraima. O senhor Tomé já está entrando em contato com os comerciantes daqui, com os empresários daqui, para mais uma reunião, para que esses empresários possam também apoiar de uma forma muito mais ampla, né, com um volume maior de donativos. O próprio bispo Monsenhor Gonzalo, da Diocese de Santa Helena de Uairém, acabamos de ouvir uma mensagem, um áudio que ele acabou de mandar, citando o padre, já que vocês já estão fazendo esse trabalho aí, nós vamos precisar de algodão, de gaze, de esparadrapos, de medicamentos, remédios para dor, né, álcool, soro, seringas, né, a parte mais de farmacêutico, né, farmacêutica, é necessário a gente também tocar no coração dos comerciantes que ajudem isso. Então, isso é um serviço civil, é um serviço religioso, é um serviço social, humanitário, que o Padre Kelmo desenvolve aqui em Roraima já desde 2017. Isso me traz aqui para essa cidade tão querida por mim, desse povo tão hospitaleiro e que já sente o clamor e a necessidade do ser humano quando recebeu aqui centenas e centenas de venezuelanos fugindo do socialismo e do comunismo, que inflou a cidade de Boa Vista, triplicou o número da população, né? Mas mesmo assim os brasileiros daqui souberam acolher, souberam servir, souberam ajudar e dividir o pão com o povo da Venezuela. E hoje, mais uma vez, nós fazemos isso indo, recolhendo o que podemos aqui e indo até lá na Venezuela no sábado para entregar esses insumos que serão encaminhados pelo bispo de Santa Helena ao bispo de La Guaira, onde a catástrofe foi muito mais intensa. Legal. Entendi. Padre, eu vi aqui na sua rede social que o senhor está como fundador do Fórum do Brasil. O que seria? O Fórum do Brasil nós criamos em 2023, no dia 29 de junho, fez ontem aniversário, no dia de São Pedro, nós fizemos ontem 3 anos, nós criamos no Congresso Nacional. Vamos resumir que seria um contraponto ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo que destrói a soberania, o Foro de São Paulo que persegue o cristianismo, o Foro de São Paulo que enaltece as ideologias de esquerda. Então, o Foro do Brasil é o contrário disso. Nós enaltecemos o cristianismo, nós buscamos mostrar a relevância e a importância do cristianismo para a transformação da sociedade, a transformação da vida humana, né? Nós buscamos resgatar princípios e valores na vida do ser humano e também na vida em sociedade, e muito mais ainda na vida política, né? Nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, no Congresso. Valores e princípios que precisam ser vividos ali, né? Para que nós possamos combater a corrupção, combater a manipulação, né? A mentira e a vaidade, né? O egocentrismo, vivendo mais o cristocentrismo, mas também preparar políticos para o amanhã. Construção de bases, construir bases políticas para que ocupem os espaços de poder de médio e longo prazo, e assim esses novos jovens, esses novos políticos possam, ocupando esses espaços de poder, sejam municipalmente, seja no Estado ou na Federação, em Brasília, a gente possa levar uma nova visão do que é a política. Não é se servir do povo, mas é servir ao povo. Não é praticar o egocentrismo, pensar somente em si, mas é praticar o altruísmo ou o cristocentrismo, estar lá para servir, a exemplo do Cristo que serviu a todos e nos convida a fazer a mesma coisa. E assim mostrar a importância e a relevância dos cristãos na política e mostrar que a política é uma coisa boa, bonita e bela, mas que são maus elementos que transformaram a política em algo tão inóspito que muita gente boa não quer fazer parte. E que nós precisamos desmistificar tudo isso e mostrar que a política é para gente séria, gente boa, gente honesta, de caráter, de princípio, que se preocupa no cuidado com o ser humano e na transformação da sociedade para um ambiente mais fraterno, mais próspero, mais economicamente positivo, para que todo mundo possa viver harmonicamente bem. Então, isso é, resumidamente, o Foro do Brasil.
Muito bem explicado, né? É. Muito bem explicado. Legal, então a gente teve aqui um pouquinho mais do Padre Kelmo, né, para quem queria conhecer aqui nesse episódio. Obrigado então pela participação. Padre, como eu sempre peço no final do episódio, para todo mundo que passa com a gente aqui, eu vou pedir para você também, um minutinho, o tempo que você quiser, deixar suas considerações finais, o que você quiser falar, fica à vontade, meu amigo. Olha, eu quero me dirigir a todo o povo brasileiro e dizer que nós temos a oportunidade agora de mudarmos o nosso país. Nós estamos num ano eleitoral e nós já sabemos que a política ela mexe com a vida de todos nós. São os homens que assumem o poder, que terão nas mãos a caneta para direcionar a nossa vida, seja por caminhos que nos deixarão felizes e prósperos, ou seja, por caminhos que nos deixarão entristecidos e miseráveis e pobres. Então, nós precisamos fazer a escolha. Quem faz a escolha é você, sou eu, na hora de votar. Por isso a importância da responsabilidade com o voto. Não se pode vender o voto, não se pode trocar o voto por qualquer objeto, porque é a arma que nós temos para devolver ao Brasil essa independência, devolver ao Brasil esse crescimento econômico e essa libertação da manipulação e da corrupção. Então, o que eu quero dizer para todos nós, irmãozinhos do Brasil, nós todos brasileiros, vamos juntos fazer o dever de casa, vamos juntos cuidar da nossa casa comum, que é o Brasil. Não é brincadeira, o socialismo, o comunismo existe sim, está destruindo nações como Venezuela, como Cuba, como Nicarágua, como Coreia do Norte, porque as suas políticas são políticas de manipulação, de escravização, de secularização, onde se tira Deus, se tira o sagrado da vida do povo e coloca-se o Estado como grande provedor, mas o manipulador das pessoas, e as pessoas ficam cada vez mais empobrecidas e o Estado cada vez mais inchado, mais enriquecido, mas quem se beneficia são os ditadores que estão no poder. Então nós temos agora a oportunidade de tirar este grande câncer, este grande mal que é a esquerda. Tirar o Lula, né, tirar esses homens que não pensam no bem-estar da população, mas que estão manipulando o tempo todo. Né? Então, nós precisamos fazer a escolha certa. E a escolha certa nós já sabemos. Aqui eu vou fazer política. A escolha certa chama-se Flávio Bolsonaro. Este rapaz que foi escolhido pelo pai, que representa a direita na figura do pai, que Bolsonaro é este símbolo da direita no Brasil hoje. Então, é este o nome que nós temos. Então, não vamos nos confundir com cortinas de fumaça que criam, com narrativas, com factoides, com mentiras que criam para desviar a nossa atenção. A esquerda já governou por 20 anos, já mostrou os frutos, não tem mais nenhuma credibilidade para assumir o poder novamente. Chegou o fim, e é a hora de sair do poder e entregar de novo à direita. E à direita, os conservadores precisam fazer o dever de casa, se unir e cuidar juntos do Brasil para mudar a vida do povo e tirar o país desse abismo que está. Este é o meu recado, esta é a minha mensagem. Mas somos todos cristãos. O país Brasil é formado por um povo cristão. Essa é a nossa identidade. Nós cristãos somos a maioria e precisamos nos unir para mudar os rumos da nação. Legal. Show de bola, Bia? Muito bom, Paulo. Então tá bom. Então, obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Obrigado, Obrigada, Padre viu, Paulo Calmo. Kelmo, por ter aceitado o nosso convite, viu?